Glória a Deus. Boa noite, amados. Eu quero ouvir a boa noite. Boa noite, amados. Graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia, que maravilha saber que você está bem. Amados, nós estamos aqui hoje com grandes expectativas. Não sei você, mas eu estou com muitas expectativas em Deus. Amém? Falar desse tema, falar dessa palavra maravilhosa sempre me traz muita expectativa, porque todas as vezes que nós nos colocamos, à luz da palavra, à luz das escrituras, algo da parte de Deus é acrescentado nas nossas vidas. Tem sido assim comigo e eu creio que seja assim com você também. É impossível nós abrir o nosso coração, colocar os nossos olhos na palavra e a palavra não ministrar algo para as nossas vidas. Amém? E hoje nós vamos estar falando aqui sobre algo poderoso nesse culto de ensino, sobre um tema muito necessário para a vida do crente. Tem algum crente nesse lugar? Amém? A Natália já anunciou, você também já viu o anúncio lá nas redes sociais, que nós vamos estar falando durante esse mês sobre a autoridade do crente. Fala comigo, a autoridade do crente. Amém? Sabe, amados, é importante entender que não basta ser crente. Não basta ser crente. Além de ser crente, a gente precisa entender algumas coisas que já está disponível para aquele que crê. Eu estou falando de um crente que crê em Jesus, de um crente que crê na palavra. Eu não estou falando de alguém que crê em qualquer coisa aí. Eu estou falando nessa noite, quando eu falo autoridade do crente, eu quero dizer que eu estou falando sobre a autoridade do cristão. Amém? Daquele que é nascido de novo, daquele que entregou a sua vida para Jesus e agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Acredito que você conhece muito bem esse versículo, Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Essa é a nova realidade do crente. Nós vamos estar abordando um pouco hoje sobre esse assunto, a autoridade do crente, mas não tem como falar de autoridade do crente sem falar também da realidade da nova criação, da realidade de uma nova pessoa em Cristo Jesus, daquele que nasceu de novo, daquele que entregou a sua vida para Jesus. Antes nós éramos escravos. Fala comigo, escravo. Então, amados, precisamos já começar a entender por aí. Nós estávamos numa posição de escravos, mas Jesus, Ele não só nos tirou da posição de escravidão, mas mudou a nossa realidade, nos dando agora uma autoridade. Eu creio que até o final do culto você vai começar a crer no que eu estou dizendo. Ele nos tirou, amados, de uma posição de escravidão e nos colocou numa posição de autoridade. Eu vou ter que repetir muito essa palavra mesmo aqui, que é para ver se vai entrando, sabe? Precisa entrar na nossa mente. Sabe, o Espírito Santo está falando, nós falamos o tema passado, qual foi? Metanoia, mudança de mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade também no que se diz respeito à autoridade que nós temos, aquilo que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Sabe, glória a Deus pela salvação. Você pode dar um glória a Deus pela sua salvação? Sabe, amados, mas isso já era muito bom. E eu sei que você deve comemorar isso. Mas, como a própria palavra de Deus fala, Paulo diz que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além do que pedimos ou pensamos, e foi exatamente isso. Talvez você e eu nem pensávamos na possibilidade de sermos salvos, mas não só isso Jesus fez por nós. Ele nos salvou, mas Ele também nos colocou em uma posição privilegiada. Amém? Em uma posição privilegiada. Então, uma vez que entendemos que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Precisamos entender o novo de Deus. Quantos aqui querem entender mais o novo de Deus?
Sabe, amados, eu tenho buscado, eu tenho desejado. Quando eu falo de expectativas, é com, sabe, uma convicção, isso é verdade. Eu me alegro todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estudar sobre algo, de ensinar sobre algo. Eu quero, inclusive, nesta noite, estimular você também a estudar, estar pronto para ensinar, porque quanto mais você dá, mais você recebe. Amém? Se você começa a ensinar aquilo que você já recebeu, você começa a receber mais. E quanto mais você recebe, né, mais você vai ganhando a autoridade. Fala comigo, a autoridade. A palavra do Senhor vai falar, amados, que em um determinado momento Jesus ele estava ensinando, e a forma como ele estava ensinando chamou a atenção dos judeus, que diz: ei, quem é esse que fala como alguém que tem autoridade? Ele fala diferente dos escribas. Por que Jesus falava isso? Porque ele sabia exatamente quem era ele e o que ele estava fazendo. Deixa eu te dizer, amados, eu creio nesses dias uma unção do Senhor, sabe, sobre o entendimento da palavra, te deixando com mais ousadia, te deixando com mais autoridade sobre aquilo que você já sabe, sobre aquilo que Deus já tornou você. Amém? Porque, amados, não basta apenas saber, mas isso você trazer para a sua vida como uma verdade. Você sabia que a forma como eu e você falamos determina se você está crendo ou não? Às vezes, amados, a gente pode falar algo que a gente sabe apenas como informação. Mas, a partir do momento que você toma isso como uma verdade para você, muda tudo. A sua voz, a entonação, o seu posicionamento, a sua postura corporal, até o seu olhar, ela vai determinar se você está falando com autoridade ou não. Eu sei, amados, que essa posição aqui, por exemplo, ela é desafiadora, inclusive para quem vem aqui para a primeira vez. Quem já ouviu algum ministro pregando pela primeira vez? Eu já tive a oportunidade de ver muitos. Você percebe, amados, que ele sabe do assunto, ele fala sobre o assunto, mas na maioria das vezes você não consegue ver ele expressar uma autoridade. Primeiro, uma autoridade sobre o que está falando, né? Ter aquela convicção, ter segurança no que está falando. E segundo, de ter vivido aquilo que ele está falando. Amém? E é por isso, amados, que nós, como crentes, nós precisamos não só saber da autoridade que nós temos, mas como nós devemos de fato exercer. Quantos aqui estão prontos para exercer a autoridade? Aleluia! Então, amados, nesses dias nós vamos aprender um pouco sobre a autoridade do crente, sobre a autoridade do cristão. Eu me alegro demais com essa oportunidade, e eu não sei o que você está sentindo, mas mesmo sem sentir, vamos continuar. Abre tua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 10, esse é o nosso versículo tema, né? Existem outros vários versículos, mas nós vamos trabalhar a partir desse. Lucas capítulo de número 10 e no versículo de número 19. Abre lá comigo rapidamente, quero avançar um pouco aqui, mas hoje nós vamos estar colocando bases sobre esse tema maravilhoso. Lucas capítulo de número 10, no versículo de número 19. Todos acharam? Aleluia. Lucas 10, 19 diz assim: e eu lhes dei autoridade. Na verdade, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Verso 20: mas não se alegrem, porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se, porque seus nomes estão registrados no céu. Ou em outras versões diz: seus nomes estão registrados no livro da vida. Aleluia. Curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque sei que nenhum de nós sairemos da mesma forma que nós entramos nesse lugar hoje.
Obrigado, Senhor, pelo Senhor derramando do seu entendimento sobre as nossas vidas e a convicção daquilo que o Senhor já delegou sobre nós, daquilo que o Senhor já nos colocou. E por isso, Pai, nós cremos nessa noite, nós tendo a plena convicção da autoridade que nós temos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então aqui, amados, o contexto, eu acredito que você conhece. Jesus envia os 72 discípulos, em missão. Fala comigo, em missão. E quando eles voltam, a palavra diz que eles voltaram possuídos de alegria. Eu quero dizer para você que possessão não é só demoníaca não, tá bom? Há possessões também de alegria. A Bíblia diz que eles voltaram possuídos de alegria. Você consegue imaginar o que é alguém possuído de alegria? É tomado. Fala comigo, tomado. Agora, por que eles voltaram com essa alegria toda? Por que eles voltaram com essa alegria tão grande, se maravilhando em alegria? Eu não sei você, mas eu consigo imaginar uma cena que os cabas vinham dançando, fazendo festa para encontrar com Jesus. Porque, amados, eles tinham percebido que havia algo diferente neles. Sabe, amados, ninguém tinha experimentado ainda disso, mas eles voltam agora possesso de alegria. Eu acredito que nessa noite você vai começar também a se alegrar. Sabe, a alegria vai começar a tomar conta de você, amados, quando você começar a perceber e a entender quem de fato você é em Cristo Jesus. Aleluia! Diga, crente, é para viver possuído de alegria. Oh, aleluia! Sabe, amados, porque aqui no contexto, eu não estou lendo o contexto, mas você pode voltar depois e ler. E aí quando eles chegam aqui, eles falam isso, Senhor, em teu nome. Eles dizem para Jesus, Senhor, em teu nome, os demônios se submetem. Os demônios obedecem. Os demônios, eles se prostram diante de nós. Que maravilha! Aí Jesus traz essa instrução para ele, diz, eu lhes dei autoridade. Fala comigo, autoridade. Jesus está lembrando, eu lhes dei autoridade. Sobre o quê? Para pisar em serpentes e escorpiões. Eu quero aqui mencionar, nós estamos num culto de ensino, amados, e eu sei que muita gente gosta de ir para o literário, e achar que aqui está falando de aqueles bichinhos amarelinhos, pretinhos, que andam com o rabinho empinado assim para cima. Ele não está falando de escorpiões, deixa eu perguntar aqui, quem aqui já pisou no escorpião? Você precisou de uma autoridade para ir lá e pisar em cima dele? Não, mas você não precisou, simplesmente você estava bem calçado, você viu um escorpião e você não ia deixar ele passeando, você foi lá e pisou. Então não está falando aqui de um inseto escorpião, não sei nem se isso é um inseto, não sei o que é, os especialistas aí. Aí, muito bem, glória a Deus pelos professores de biologia aqui presentes na sala. E, amados, a gente não vai precisar de uma autorização legal, para poder pisar num escorpião ou numa cobra que de repente aparece na sua casa. Aqui, amados, Jesus estava falando, realmente era de espíritos malignos. Jesus estava falando do poder do maligno, ele diz, para pisar, fala comigo, pisar. Aqui, mas está falando também sobre o que é a posição de autoridade, que é por cima, sabe? Você, essas coisas vai ficar lá embaixo dos seus pés mesmo. Ele diz, para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Fala comigo, todo. Outra coisa que o crente precisa entender, quando a Bíblia diz o que é todo. Diga, autoridade para pisar sobre todo. Bate no ombro do teu vizinho e diz aí, é sobre todo o poder do maligno, o poder do inimigo. Amados, não é só uma parte, não é só sobre alguns, é sobre todo o poder do maligno. Não importa qual seja o poder dele, você tem autoridade para pisar sobre ele. E nada, eu quero que você repita também, nada. Você sabe o que é nada? Nada é nada. Você veio aqui hoje para ter uma grande revelação de que nada é nada. Às vezes, amados, é preciso deixar essas coisas claras.
Porque tem muita gente que vive recuando com medo de alguma coisa acontecer. Mas a palavra do Senhor é a verdade, sim ou não? E a palavra do Senhor está dizendo que nada lhes causará dano algum. Oh, aleluia! Dá para dar uma dançadinha já. Você tem autoridade para pisar sobre todo o poder do inimigo. Mas para um pouquinho, pensa comigo. Você tinha alguém que vivia te escravizando, pisando em você, sabe, te maltratando, te judiando, todos os dias pirraçando, olhando para a tua cara, fazendo chacota de você, dizendo que você não valia nada, que você não ia vencer, que você nunca ia conquistar nada. Aí de repente vem alguém chamado Jesus, paga o preço por você, te resgata de lá, te coloca numa posição de autoridade, que agora você pode pisar sobre todo o poder dele, e sem que ele possa fazer nada por você. Como é que você fica, amados, numa condição dessa? Como é que você deve ficar numa posição dessa? Você entendeu por que é que os discípulos voltaram possuídos de alegria? Aleluia! Aleluia! Porque eles entenderam, amados. Satanás, tu me escravizou, mas agora eu tenho toda a autoridade sobre você. E o mais, você não pode. Amados, seja ousado a dizer: ei, diabo, você não pode me causar dano algum. Agora, amados, eu quero lembrar nessa noite, nós estamos falando de um tempo propício mesmo agora, sobre uma missão que o Senhor nos encarregou. Esses discípulos, eles experimentaram de autoridade designado a fazer algo específico para Ele. Você está comigo? Eu preciso falar isso, amados. Eu creio, amados, que nós temos autoridade no nome de Jesus, porque o nome dele é poderoso. Mas eu acredito que esse conceito aqui, a gente precisa olhar para a palavra de Deus e considerar o contexto. Amém? Porque é fácil, amados, de eu tirar um texto fora do contexto e criar um pretexto para eu achar e pensar qualquer coisa. Mas aqui, amados, no contexto, está dizendo que esse poder para pisar sobre todo o poder do inimigo e nada lhe causar dano algum, é num contexto da obra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, vai recebendo aí. E aí, no verso 20, ele diz: mas não se alegrem, porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegre-se, diga alegre-se. O Senhor está falando conosco para se alegrar. Jesus estava falando com os discípulos lá, mas Ele está falando com nós aqui hoje também. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Ele diz: se alegrem, alegrem-se. Por quê? Não só porque assim, amados, às vezes a gente vai querer também separar uma coisa da outra. Ele não estava dizendo que era para se entristecer ao expulsar demônio, a pisar sobre todo o poder do mal. Não. Ele diz: olha, a alegria de vocês é porque os seus nomes estão registrados. Eu gosto de uma versão que diz que está arrolado. Está no rolo. O seu nome está escrito. Digo, o meu nome está escrito no livro da vida. Diga, o meu nome está escrito no céu. Você crê nisso? É para esse que Jesus está falando. Essa autoridade é para esse crente, não porque crê apenas em Deus, porque crê que Ele existe, porque crê que Ele fez o mundo, os céus e a terra. É para aquele que teve o seu nome escrito no livro da vida. Fala comigo, alistamento. Aleluia. E aqui, amados, onde entra o contexto de nós entendermos a autoridade. Porque a autoridade que nós temos é porque um dia nós fomos chamados e obedecemos ao Senhor. E por nós ter tomado essa decisão, o nosso nome foi escrito. E agora, uma vez que esse nome está escrito, tem uma autoridade delegada para mim e para você. Aleluia.
Tem algum policial aqui na sala hoje? Tem alguém que é policial aqui? Ninguém, né? Eu pergunto a você, você poderia simplesmente botar uma farda, botar uma arma na cintura e ir para a rua amanhã exercer uma função de policial? Claro que não, acredito que não tem ninguém aqui, né, que acharia que isso daria certo. Você estaria cometendo um crime. Você não tem autoridade para pregar uma farda policial, não é uma farda, né? Vou colocar até o seu nomezinho lá aqui, colocar uma arma na cintura e ficar lá na posição. Eu não vou nem botar aqui numa ação mais complicada, botar só para você assumir uma posição lá. Por enquanto, até que ninguém soubesse que você não era, talvez considerasse que você fosse. Mas alguém que conhece você, e aí ia perguntar, desde quando você é policial? Ele ia começar a zombar da sua cara. Ele não ia trazer nenhum respeito, ele não ia te respeitar de maneira alguma. No mínimo, alguém conhecido ia pensar que você estava fazendo alguma representação ali, né? Alguma coisa do tipo. Mas, amados, não ia considerar. E você não tem autoridade alguma para exercer aquela função. Agora, a partir do momento que você faz um concurso, que você, né, faz um alistamento, e você agora tem o seu nome registrado lá, você vai lá e recebe uma farda, você recebe uma arma, e você recebe uma autorização para que você vá e faça aquilo que você foi designado para fazer. Agora aí, meu amigo, quem se meter com você vai encontrar um problema, não é? Quem tentar enfrentar você nessa parada aí dessa forma, vai ter um problema. Por quê? Porque agora você é uma autoridade. E quando nós falamos sobre o poder, esse poder aqui não se trata muito de força, se trata de autoridade. Eu pergunto para você, quem é mais forte? É um caminhão trucado ou um guarda de trânsito? Quem tem mais força? O caminhão trucado, sim ou não? Não era para ele ser mais poderoso? O motorista que está lá naquele caminhão trucado, não era para ele estar mais cheio de poder? Mas, amados, basta o guarda de trânsito apitar e dizer pare, ele tem que parar. Ele pode até desobedecer, mas se ele desobedecer, ele vai entrar numa bronca. Porque a autoridade tem respaldo dele convocar agora alguém mais para vir fazer qualquer coisa, mas vai, sabe, intervir naquela situação. Então, a autoridade é isso, amados, entender o que é isso. Você tem um nome registrado, você tem alguém acima de você que dá uma autorização, que dá uma legalidade para que você possa agir. E eu estou falando com gente que tem autorização para agir sobre todo o poder do inimigo. Aleluia. Preciso lembrar você que o seu inimigo não é o seu vizinho, seu inimigo não é a sua esposa, não é o seu esposo, não é seus filhos. Amém? A gente precisa entender do que a gente está falando aqui. E ele diz, olha, alegrem-se porque os seus nomes estão registrados no céu ou no livro da vida. Então, amados, esses dias a gente vai estar falando sobre isso, né, sobre a autoridade, e para que a gente venha a entender a autoridade, a gente vai precisar aprender um pouquinho também sobre submissão. Nós vamos estar falando nos próximos dias aí a respeito disso também, mas eu quero mesmo trazer para você esse entendimento. Eu acredito que você já se submeteu a Jesus, Ele é seu Senhor, Ele é seu Senhor. Então, amados, algumas definições da palavra autoridade, uma vez que nós estamos falando de autoridade do crente. Do grego, essa palavra é exousia, que denota autoridade. O significado é dar permissão ou liberdade de fazer o que quiser, a capacidade ou poder que se foi investido, poder de reger ou de governar. O poder daquele cuja vontade e ordens devem ser obedecidas pelos outros. No dicionário comum também a gente encontra aqui que é o direito ou o poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Amém? Essa é uma das definições
de autoridade. Uma outra definição é entidade que detém esse direito ou poder. Amém? Quando se fala de entidade, nós podemos trazer aqui para o contexto hoje da igreja, né, do cristão, que tem o direito de exercer esse poder. Então nós vamos ver um pouquinho hoje sobre essa introdução a respeito de autoridade, mas o que nós temos visto, amados, no meio cristão e também no mundo, né, tanto no meio cristão como no mundo, né, muitos entendimentos errados a respeito dessa autoridade. Eu estou falando aqui agora, trazer a definição da autoridade espiritual. Amém? Nós estamos falando sobre uma autoridade espiritual. Nós não estamos falando de autoridade física e terrena. Essas coisas, inclusive, a gente precisa entender e trabalhar muito bem. Nós vamos ter essa oportunidade de aprender um pouquinho sobre isso. Eu mencionei aqui, por exemplo, né, sobre a questão de um policial. Eu, como uma autoridade espiritual, eu não tenho autoridade sobre um policial no que se diz respeito às ordens terrenas aqui. Ok? Não adianta eu querer chegar, eu sou o pastor da igreja, eu sou um filho de Deus, o meu nome está escrito lá no livro da vida e eu posso mandar em você. Não é assim. Sabe, amados, toda a autoridade foi estabelecida por Deus e nós precisamos entender sobre isso, tá bom? Nós não vamos sair por aí, né, como crentes abestalhados querendo fazer coisas que não foi determinada para nós. Inclusive, eu quero lembrar mais uma vez do contexto aqui dessa autoridade. Só que, amados, também, no que diz respeito à autoridade espiritual, nós temos visto muita gente, né, entender errado, de uma forma errada, tanto os ímpios, né, como os cristãos. Eu já encontrei pessoas ímpias, inclusive, eles dizem, eu não tenho medo do inimigo, eu não tenho medo do diabo, ele não tem vez sobre mim. Quantos sabem que eles estão enganados? Estão, amados. Sem Jesus, sem autoridade, eles estão enganados. Eu lembro um dia eu estava conversando com uma pessoa e a gente falando que determinadas coisas que estavam acontecendo eram influências do poder do inimigo, e ele disse, comigo ele não tem vez não. Enganado. A gente não foi entrar muito numa discussão ali, porque a gente sabia que se ele não reconhecer que ele precisa mais uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele pode talvez se deparar com uma situação que ele vai entender, que ele vai perceber que de fato, né, ele não tem poder sobre isso. Eu já tive uma oportunidade de experiência e é por isso que é muito bom a gente experimentar. Eu falo com alegria, porque eu também já experimentei daquilo que os discípulos experimentaram. Nesse contexto de autoridade espiritual, eu lembro exatamente de um caso que aconteceu aqui bem próximo à passarela aqui, né? A gente estava preparando o evento Eu Escolho Deus aqui em Bonfim, e eu tive que ir lá na Estiva buscar umas coisas que o pessoal tinha doado para a gente estar fazendo o alimento para o pessoal que ia estar servindo naqueles dias. E eu saí de casa para ir na Estiva, já era ali no início da noite. Peguei a moto para ir na Estiva. E quando eu passei ali na passarela, tinha uma movimentação naquela parte de baixo das oficinas ali. Eu vi que tinha uma viatura lá embaixo, que tinha uma movimentação de pessoas, né? E quando eu passei um pouquinho, o Espírito Santo me guiou para que eu fosse até lá. Já tinha uma viatura. Então, se já tinha uma viatura, já tinha uma autoridade lá resolvendo, sim ou não? E eu reconheço muito bem o poder dessa autoridade. Mas uma vez que eu sou guiado pelo Espírito e o Espírito Santo me direcionou para que eu voltasse lá, eu obedeci. E eu voltei lá no contorno, né, e desci ali. Quando eu cheguei, ali embaixo tinha uma situação. Tinha uma moça que ela estava tentando suicídio. Quantos sabem aqui qual é a influência sobre um suicídio? Está claro, irmãos. E aí acabaram intervindo, glória a Deus por isso. Conseguiram descer com ela, mas aquela mesma influência que estava influenciando ela de cometer aquilo, estava agora manifestando no corpo dela. E eu cheguei lá, naquele momento tinha 4 policiais, e eu pude presenciar de uma cena, amados, onde aqueles 4 policiais estavam tentando segurar aquela menina, e de repente ela, né, sacudiu, e ele, né, o inimigo
dela e deles também. Sacudiu que eles não conseguiram segurar, e todas as vezes que eles estavam tentando fazer aquilo, né, machucando, quando eu cheguei mesmo, eles tinham colocado o joelho em cima das costas dela, tentando segurar, mas quando manifestava não segurava. Agora eu cheguei como uma autoridade também, não desrespeitando a autoridade deles. Eu falei com um daqueles policiais, eu digo, se você quiser, você pode soltar que eu resolva a situação. Ele já estava entendendo, ele já entendia. Ele disse, o senhor o quê? Eu digo, eu sou um cristão e eu já sei o que é isso aí. E aí ele tirou, ela gritando, vocês estão me machucando, vocês estão me machucando. Volta e meia ela entrava, né, em sua consciência normal, sabia o que estava acontecendo. E aí ele diz, você se responsabiliza? Eu digo, nessa parte eu me responsabilizo, pode soltar. E aí quando eles saíram ali, eu coloquei as mãos sobre ela e repreendi, eu disse, em nome de Jesus, sai agora. Ela começou a gritar, ela começou a dizer que estava queimando, está me queimando, está me queimando, e ele teve que obedecer, amém? Para a honra e glória do Senhor, ele teve que obedecer, ele teve que sair, e naquilo ali que eu estava ali, o SAMU já chegava, e todas as autoridades estavam ali para ajudar. E o SAMU chegou, sedou o corpo dela, levaram ela para o atendimento, mas aquela situação ali, amados, me deixou convicto de que eles não conseguiriam resolver. Claro que quando o SAMU chegasse, eles iam sedar o corpo, e o espírito ele só atua através de um corpo, né? Ele não teria mais como usar o corpo dela. Mas ali naquele momento, antes mesmo do SAMU chegar, eu pude experimentar que na autoridade que me foi dada, eles têm que bater em retirada. Amém? Glória a Deus. E por outro lado, a gente vê muito no meio cristão também uma falta de entendimento. Aqueles que inclusive têm autoridade, não sabem que tem e muitas vezes não têm coragem de exercer a autoridade que tem. Mas eu creio que isso está acabando aqui. Amém? Sabe, amados, de você viver experiências que você vai ver o poder e a autoridade que você carrega. Eu já encontrei, amados, muitos cristãos. Inclusive, eu lembro aqui, não é criticando, mas naquele momento tinha uma pessoa lá que era cristão também, mas ele tinha um entendimento errado sobre essa atuação. Inclusive, quando eu já tinha colocado as mãos, né, e tinha dado uma ordem para o demônio sair, chegou alguém correndo com um óleo na mão. Aquela pessoa, ela estava acreditando, ela achava que para expulsar tinha que fazer o uso, né, de algo, e ele cria sobre o uso do óleo, e quando chegou ele derramou o óleo na mão e botou também a mão. Eu não disse nada, a forma como ele crê, mas o que eu vejo aqui claramente é que nós não precisamos disso. Amém? Aleluia, glória a Deus, a gente só precisa da autoridade que nós temos, usar o poder que nós temos. Então a gente vai ver muito isso no meio cristão, a gente vai ver também no mundo, em pessoas que não compreendem sobre isso, mas é por isso que um ensino, né, vai trazer libertação sobre isso, e aqueles que já têm autoridade vão saber usar da forma correta, amém? E aqueles que ainda não têm, vão descobrir o meio pelo qual ele pode usar essa autoridade. Nós vamos ler um texto aqui, inclusive, bem claro, que algumas pessoas se baseiam nisso, né, para que elas não exerçam essa autoridade que elas têm. Elas já têm, mas muitas vezes não exercem porque têm um entendimento errado a respeito dessa autoridade que eles têm. Abre tua Bíblia comigo lá em Mateus 17. Mateus capítulo de número 17. Você está recebendo algo? Sabe, amados, há um propósito de Deus, trazer conhecimento, entendimento para a nossa vida, para nunca mais nós sermos os mesmos, sabe? Mudando, melhorando a cada dia. Eu vou contextualizar um pouquinho aqui para você entender, acho que todo mundo já conhece esse texto, mas a gente vai ler. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Do 14. Mateus 17, 14. Diz: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem
que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Verso 17. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E veja, amados, que aqui Jesus diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Jesus está dizendo: até quando vocês vão ficar dependendo de eu resolver essa parada? Até quando vocês vão esperar que eu quem faça isso? Porque agora vocês já podem fazer, né? E aqui ele já deixa bem claro: ó geração incrédula e perversa. Ou seja, essa incredulidade é consequência também de uma perversidade, né? De alguém que perverteu talvez a verdade, não entendeu da forma correta, ainda está pervertida, né? E aí Jesus, no verso 18, diz: e Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-los? Diga: Jesus responde. E lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. E aqui é onde entra, né, a questão de muitos cristãos hoje que têm autoridade para fazer, mas não exerce e não faz por falta de um entendimento. Eu não precisa me responder, mas alguém jejuou aqui hoje? Não precisa responder, amados. Então, se aparecesse uma situação aqui agora, talvez ninguém estaria pronto para resolver. Porque se não, amados, se nós entendermos por aqui, por esse versículo isolado, corremos esse perigo. Mas veja, amados, que a primeira coisa que Jesus respondeu foi, ele já deu a resposta, sim ou não? Ele não disse que era por falta de jejum e oração. Ele disse que era por falta da fé. Ele disse que o problema era a incredulidade e a perversidade. Essa é a primeira coisa, amados, que impede das pessoas agirem em autoridade. Por isso, como eu falei, você precisa crer na autoridade que você tem. Os amém estão fracos demais hoje. Você precisa crer, amados, na autoridade que você já tem. E aí Jesus disse: olha, por conta da vossa pequena fé. Foi respondido, sim ou não? Aí ele continua falando, e aí ele diz: mas esta casta, inclusive aqui tem entre colchetes aqui, né? Mas vamos considerar, que está aqui na Bíblia. Ah, pastor, está na Bíblia dizendo que tem alguns demônios que eles só saem, eles só se submetem se a gente estiver orando muito e jejuando. Primeira coisa, amados, se fosse pelo jejum e pela oração, nós estaríamos anulando o fato do nosso nome estar registrado lá, e também o fato de, da gente não crer, ou o nome de Jesus não teria poder. Aonde está o poder? No nome de Jesus. Eu ainda não mencionei, mas eu vou falar nesse instante, vou mostrar que o poder, a autoridade está no nome que nós carregamos. Amém? E aqui fica claro, amados, que eles dizem, olha, eles perguntam, eu acho interessante, porque diante de uma situação, e aqui tem outra coisa, eles ainda não estavam também na missão, é bom entender isso, isso é importante, né? Claro que eu creio que não necessariamente, mas reforça, né? E aí eles perguntam, por qual motivo nós não conseguimos, né? Se foi tão fácil para o Senhor, se o Senhor chegou e ele teve que submeter. Aí Jesus disse, olha, a questão não é que está só comigo, é porque vocês ainda não creem no poder que vocês carregam. E aí ele diz, esta casta e ela não se espelhe senão por meio de oração
e jejum. Eu acredito, amado, que ele está falando que essa incredulidade, ela vai se expelir da nossa vida pela oração e pelo jejum, porque muitas vezes a gente vai precisar, sabe, mortificar um pouco a nossa carne mesmo, tirar um pouco os nossos sentidos. Você ir para um nível espiritual em que as limitações aqui do seu pensamento, os seus medos, eles vão cair por terra. As mentiras vão cair por terra. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo: pastor, eu tenho medo de expulsar demônio, porque eu tenho medo dele revelar os meus erros, os meus podres. Quantos sabem que ele é mentiroso? Quantos sabem que ele é mentiroso? Pastor, mas se for verdade. Amados, quantos aqui sabem porque sabem que você comete erros, sim ou não? Mas o que é que nós temos hoje? Jesus disse que a gente só ia poder fazer isso quando tivesse perfeito? Não. Jesus já sabia que eu e você ia errar. Agora, claro, é muito interessante entender que a sua vida realmente andando, caminhando com Ele, aí fica difícil de mandar sair aquele que você está tendo parceria. Aquele que você acolhe na sua casa, de repente você quer expulsar ele, ele não vai querer sair. Mas, amado, se você vive uma vida todos os dias, não, comungando das mesmas ideias dele, de repente, ele quer fazer com que você fracasse em alguma área, e você se arrepende disso, pede perdão ao Senhor, mas está tudo certo. E não é você, é o nome dele. Então, aqui, para que a gente entenda, assim como tem pessoas no mundo que ainda não entendem e acham que dá para resolver isso facilmente, sem o nome de Jesus não vai resolver, mas também tem muitos crentes, muitos cristãos que já têm autoridade, mas por falta do conhecimento não está exercendo. Como eu falei nesse dia, essa pessoa, eu acredito que ele cria dessa forma, que ele só podia fazer ali aquela ação com base no óleo, porque senão ele teria feito antes, mas não fez. Nós vamos ver um outro texto que vai deixar bem claro para mim e para você que nós precisamos usar da autoridade no nome de Jesus. Abre lá em Atos, capítulo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Nós vamos ler a partir do verso 13. Nós vamos ler do 13 até o 17. Atos 19, 13 diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia! O que nós vemos aqui, amados? Nós vemos aqui uns camaradas que quiseram entrar na onda de usar o nome de Jesus de forma ilegal. Amém? Lembra lá de Lucas, quando Jesus diz: olha, não se alegre porque os demônios submetem, mas se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro. Esses camaradas aqui, amados, eles viram Paulo fazendo algo e agora eles querem entrar na onda também. Rapaz, se Paulo faz, quem é Paulo? Paulo é melhor do que nós aonde? Nós vamos mostrar que a gente também consegue. Ei, chegou a hora, crente, de você de fato manifestar a autoridade que está sobre você.
E aqui, amados, fica bem claro, a palavra está dizendo que eles invocaram, tentaram invocar. Você sabe o que é invocar? É pedir no nome de Jesus. Eles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus, dizendo, olha a expressão que eles usaram. Em nome de Jesus que Paulo prega, sai, demônio. Aí o demônio olha para a cara deles e diz, Jesus, eu sei quem é. Quantos sabem, mas que os demônios sabem quem é Jesus? Foram os primeiros a reconhecer, antes do povo dos judeus reconhecer Jesus, os demônios reconheciam. O que viesse fazer antes do tempo, né? Viesse nos perturbar. Os demônios reconhecem, amados. Deixa eu dizer, os demônios reconhecem a presença que está em mim, que está em você, amados. Agora, quando eles sabem que você não sabe, aí eles deitam e rolam. Só que aqui, amados, quando eles falam isso, eles percebem. Aí eles dizem, olha, Jesus eu sei quem é. Não, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Ele está dizendo, rapaz, Paulo tem dado trabalho para a gente, Paulo já tem dado carreira em nós, Paulo já tem botado a gente para correr todas as vezes que ele fala. Mas vocês, quem são? Aí os caras não tinham mais o que responder. O demônio pegaram dela numa peia, tiraram a roupa, botaram para correr. Mas a Bíblia deixa claro, amados, que isso foi notório, diga, foi notório. Será assim também na minha e na tua vida, amados. Será notório, amados, a autoridade que você exerce. E olha, não é para que o meu nome e o seu nome seja engrandecido, é para que o nome do Senhor seja engrandecido. Sabe, amados, essa questão de autoridade não é para que eu ganhe notoriedade, não. É para que o nome de Jesus seja notório. Porque se fosse no nome do pastor Adriano, se fosse no nome do irmão Sérgio, se fosse no nome do seu Fernando, no nome de não sei de quem, amados, ia trazer, né, glória para você, mas é no nome de Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que foi notório a todos que habitavam em Éfeso, a todos. Se você for pesquisar um pouquinho o tamanho da cidade de Éfeso nesse tempo, sabe, amados, uma atitude, uma ação minha, sua aqui, ela pode ser notória na cidade de Senhor do Bonfim, para toda a população saber a diferença naqueles que têm o nome. E disse, caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amém? Abre tua Bíblia comigo lá em Filipenses capítulo 2 agora, para que a gente comece a ir para o encerramento. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Valeu-me Jesus, que o tempo correu. Filipenses 2. É porque eu vou encerrar com Efésios, mas eu ainda não cheguei lá. Filipenses 2, 5. Olha o que a palavra do Senhor nos diz aqui. Tendo em vós mesmo. Diga, está falando comigo. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, fala comigo, obediente, até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome, que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, diga todo joelho. Aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua, diga toda língua, confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, precisamos entender nesses versículos que nós lemos aqui, é o seguinte: quantos sabem que Jesus tinha autoridade já? Ele nunca perdeu autoridade. Jesus era Deus. O seu nome nunca foi tirado de lá do livro. O seu nome nunca foi apagado de lá dos céus. Agora, mas para que ele foi conquistar um nome? Para que ele foi conquistar uma autoridade? Se ele não precisava
dessa autoridade. Porque quando ele estava aqui, ele sabia, eu tenho uma autoridade, porque eu sei que me enviou. Eu vim em uma missão. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Veja, amados, isso também dá respaldo a Jesus, porque que demônio não brincava com ele, não. Em todas as vezes que a gente vê, teve um momento que o demônio começou a querer atrair multidões, né? Atenção. E Jesus diz: epa, cala a boca, vai-te embora. Você está começando já a chamar a atenção de todo mundo aqui. Você já está ficando famoso aqui já, cai fora. E amados, Jesus tinha autoridade sobre isso. Agora, por ele ser obediente até a morte de cruz, se humilhou, se esvaziou, Deus o exaltou de tal maneira que deu um nome que está acima de todo nome. Diga, com um propósito. Eu não sei se alguém já está recebendo qual o propósito. Jesus não precisava desse nome, ele conquistou esse nome para que agora ele pudesse dar para mim e para você. Ele conquistou um nome, amados, esse nome Deus exaltou de sobremaneira, que colocou acima de todo nome. Diga, acima de todo nome. E aí no versículo número 10, deixa claro para quê? Para que ao nome, diga, ao nome de Jesus, alguns joelhos se dobrem. Amados, ao nome de Jesus, ou se redobra reconhecendo Ele como Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, ou reconhece como de fato Ele é Senhor, e no nome dEle mandou ter que sair. Ele diz que para que ao nome dEle todo joelho se dobre, no céu. Você está onde? Agora, na terra, fisicamente. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e aonde? Debaixo da terra, sobre todo poder, sobre todo poder. Oh, aleluia! E toda língua, diga, toda língua. Amados, os demônios confessavam que Jesus era o Senhor. Inclusive Jesus dizia assim: olha, cala-se, para que eles não saibam, né? Porque, amados, Jesus não queria que ele fosse reconhecido, porque o demônio disse: ele é Jesus. Inclusive, nessa mesma questão, lá em Atos, aquele demônio estava lá falando dos homens de Deus, quem eles eram. Demônio não tem respaldo, amados, para exaltar o seu nome, não. E Paulo repreende aqueles demônios. E os demônios reconheciam Jesus. Jesus disse: cala a boca. Eu quero que seja reconhecido pelos homens. Mas eles reconhecem, amados. Eles têm que confessar, eles têm que falar. Sabe, amados, numa situação em que eu e você, diante de situações como essa, eles vão ter que reconhecer a presença que você carrega. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Então Jesus tinha uma autoridade e ele conquistou um nome, uma autoridade, para que ele pudesse dar para nós agora, para que nós pudéssemos usar. E é nisso daqui, amados, que nos dá legalidade sobre a autoridade. Abre comigo lá em Mateus 28, rapidinho. Se você não sabia, amados, como você exercer autoridade, como você ganhar autoridade no nome de Jesus, você vai estar entendendo esses dias. Primeiro é por aceitar Ele como seu Senhor e Salvador, mas eu vejo claramente, amados, que a autoridade do nome de Jesus, ela tem um propósito específico. E nesses dias nós estamos falando aqui sobre evangelismo, amados. E o propósito principal da autoridade no nome de Jesus é para isso. Ele diz: olha, é para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada lhe causará dano algum. Mas, amados, também, nós vamos ver agora aqui em Mateus 28, versículo 18. Veja aqui a outra função de termos autoridade no nome de Jesus. Ele diz, no 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade, diga, toda autoridade, me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Diga: autoridade para destruir as cadeias e para libertar os cativos. Oh, aleluia! Autoridade, amado, nós temos autoridade para chegar em qualquer cárcere privado, qualquer prisão espiritual, e nós, mandar mesmo desmanchar, dar uma ordem para que se quebre toda a cadeia e agora dizer: você está livre. Eu vim em nome de Jesus para que você seja restaurado, para que você seja resgatado. Chegou a sua hora, venha. Oh, aleluia! Eu creio, amados, que isso vai começar a te dar mais ousadia no evangelismo, mais ousadia em falar em nome de Jesus. Você tem uma autoridade. Eu lembro que um dia a gente foi numa casa e a Natália disse: a gente veio aqui em nome de Jesus. A pessoa riu, né? Em nome de Jesus? Ela disse: foi Jesus que mandou a gente vir aqui. Sabe, amados, essa é uma convicção, uma consciência que nós devemos ter. Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos 16, 14. Diz: finalmente apareceu Jesus aos homens, aos 11. Aqui já Jesus ressuscitado. Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Diga: em meu nome. Oh, aleluia! Marca, amados, aí, em meu nome, no nome de Jesus. Ele está dizendo: olha, em meu nome, eu vou dar o meu nome para vocês. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Sabe, amados, essa autoridade é para que nós possamos ir, é para que nós possamos fazer algo em nome de Jesus. Amém? Você está pronto? Você está preparado, amados, para exercer a autoridade que Jesus já delegou sobre a sua vida? Sabe, amados, nós precisamos nesses dias mesmo entender sobre isso aqui, que fique bem claro, para que a gente possa fazer uso da forma correta. Amém? E não negligenciar aquilo que o Senhor já estabeleceu para que a gente faça. Efésios 1:19, rapidinho. Nós já vamos encerrar. Efésios capítulo de número 1. Versículo 19. Oh, aleluia! Eu vou ler do 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para que saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que creem, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só ao presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Oh, aleluia! Paulo aqui está fazendo uma oração,
né, para a igreja de Éfeso, para que eles tenham revelação do seu chamado, qual é a sua herança nos santos, mas também qual é o poder que nós carregamos. Oh, aleluia! E ele vai dizer que todas as coisas, nós estamos acima de todo principado, de toda potestade. Oh, glória a Deus! Ele diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Cadê a igreja do Senhor? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, esse é o propósito de entendermos sobre a autoridade. Nós vamos estar falando durante esse mês a respeito disso, e eu creio que a sua vida, ela nunca mais será a mesma.